Meninas, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Meninas, antes da gente começar essa aula, eu quero mais uma vez te convidar para se inscrever nesse canal se você ainda não se inscreveu, porque a gente coloca conteúdos diários a respeito de vendas, processo de vendas, técnicas de vendas e especialmente para você, mulher. Então, não tem motivo de você não se inscrever. E olha só, se você gostar, se fizer sentido para você, esse vídeo que você vai assistir agora, essas dicas, esse passo a passo, deixa uma mensagem para mim no final do vídeo e deixa o seu like, tá bom? Vamos para a aula agora, espero que você aproveite muito. O que fazer quando o cliente diz, eu preciso ver com a minha esposa, eu preciso ver com o meu marido, eu preciso ver com o meu sócio, eu preciso ver com qualquer outra pessoa que não está nessa reunião, que não está lá no momento. Nessa aula, gente, eu quero trazer para vocês, a minha intenção com essa aula é ensinar 3 passos para que vocês, a partir de amanhã, já consigam não sofrer tanto com isso e vender mais. Ou seja, não perder tantas vendas em relação a isso. Tá bom, gente? Vamos lá. 3 passos eu quero ensinar para vocês como que vocês vão lidar e contornar essa objeção. Eu adorei, Bia, mas eu preciso ver com o meu marido. Quer dizer, terceiriza totalmente a responsabilidade de fechar, você fica sem saber o que fazer e normalmente o que acontece? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente fica em silêncio. E aí, a gente deixa o cliente sair. Aí o cliente vai embora. Sabe quando que esse cliente volta, gente? Bem difícil. Então vamos lá, eu quero ensinar esse passo a passo para que isso ajude vocês, se vocês não tenham tanta dificuldade a ouvir isso. Só que antes, vamos lá. Antes eu quero lembrar todo mundo que está aqui comigo que eu vou ensinar um passo a passo para vocês para contornar uma objeção específica que a partir de amanhã vocês já vão saber. Só que a gente precisa lembrar que nada em vendas, que nenhuma etapa em vendas acontece isoladamente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tudo o que acontecer no teu fechamento, depois da tua negociação, por exemplo, vai ser reflexo, vai ser consequência de umas atividades que ou foram bem feitas ou foram mal executadas. Então, antes de eu ensinar esse passo a passo, vamos voltar a algumas etapas, vamos pensar a respeito de algumas situações que muitas vezes a gente erra e nem sabe que errou. Muitas vezes passa despercebida uma situação que a gente nem se liga. Só que depois a gente vai sentir o reflexo disso na não venda, no não fechamento. E veja, é normal a gente ouvir objeções, ouvir essas negativas? É normal, gente. Por quê? Porque a objeção nada mais é do que o cliente ter uma dúvida, que aquela dúvida ainda fez com que ele não decidisse em comprar com você. E aí o nosso trabalho é sanar essa dúvida. Muitas vezes ele está te dando uma desculpa. E se ele está te dando uma desculpa, você tem o trabalho de entender se é realmente uma dúvida verdadeira ou se é uma mentira, se é só uma desculpinha, porque ele não consegue falar não para você. Então é isso que nós vamos aprender com esses 3 passos, tá? E mais do que isso, eu quero fazer vocês começarem a repensar a respeito do beabá de vendas, a respeito do básico. Porque se eu faço o básico bem feito, o arroz com feijão, gente, sem inventar moda, sem ficar com frufruzinho, com não sei o quê, eu vendo. Eu não preciso inventar roda em vendas. Tiveram pessoas que já passaram a vida toda estudando quais eram os métodos, quais eram as ferramentas que faziam você aumentar o teu número de vendas. Agora, o teu trabalho é conhecer esse beabá, aprender esse beabá e aplicar isso. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que tá mais simples do que você imagina. A grande questão é, pergunte, eu vou fazer essa pergunta e é para você, e você responde isso, não precisa responder para mim.
O beabá, o básico, você sabe? Você está aplicando? Essa que é a pergunta. Mas vamos lá, olha isso. Olha que interessante isso, gente. Vou fazer algumas perguntas aqui para vocês repensarem antes da gente entrar no passo do contorno da objeção. Então veja, é importante a gente saber que nada em vendas acontece isoladamente. Nada. Então, antes da gente falar do contorno de objeção, que é aquela desculpa, aquela negativa que o cliente te dá antes de fechar o negócio, veja, olha lá, como você abordou o seu cliente? Você conseguiu se conectar com ele ou você já saiu perguntando direto como eu posso te ajudar? Primeira reflexão. Você conseguiu se conectar com ele, com a pessoa dele? Você conseguiu usar o gatilho da simpatia, da afinidade nesse momento? Que são os dois gatilhos mentais que eu digo que todo início de processo de vendas, todo início de vendas você tem que usar para se conectar com esse cliente. Ou não? De cara você já saiu perguntando: oi, como que eu te ajudo? Oi, posso te ajudar? Isso afasta. Então vamos lá. Você conseguiu entender realmente o problema dele ou você já saiu apresentando todos os produtos que você tem disponível no seu portfólio? Você conseguiu entender realmente, você deixou ele falar, você ouviu os problemas dele ou você saiu parecendo uma matraca, não parou de falar um minuto e já saiu apresentando tudo que você tinha disponível? Falando, só você falando. É outra reflexão. Outra pergunta. Você definiu 3 opções de produtos ou de serviços em cima da necessidade que o seu cliente tem? Ou você saiu apresentando tudo, de todas as formas, tudo que tinha disponível? Quem me acompanha aqui sabe que eu falo. Quanto mais opções você der para o teu cliente, maior a chance dele não comprar. De novo, quanto mais opções de produto você der para o seu cliente, maiores são as chances dele não comprar. Bia, não é possível o que você está me falando, Bia. Não é possível isso. Você está querendo dizer que quanto mais, se eu aumentar o número, a quantidade de produtos, a chance é dele não comprar? Exatamente. Tem pesquisa que prova isso. Tem estudo que prova isso. Se você tiver curiosidade de saber mais sobre isso, estuda sobre o paradoxo da escolha. É isso que vai mostrar que quanto mais produto você apresenta, menor a chance do seu cliente comprar. Então entenda, gente, eu quero que vocês comecem a olhar para vendas como algo que tem início, que tem meio e que tem fim. Eu quero que vocês comecem a olhar para isso. Por quê? Porque não adianta a gente pegar, por exemplo, uma área isolada, eu chegar aqui para vocês e falar assim: fala isso no teu fechamento que a partir de hoje você vai vender para todo mundo. Porque isso não vai acontecer. Porque lembra, não existe mágica em vendas. Existe um passo a passo que vai te ajudar. Existe um passo a passo que vai te ajudar. Então, esse passo a passo do contorno de objeção vai te ajudar muito, muito, que eu vou te ensinar hoje. Só que sempre é importante que você faça a reflexão. No início da venda, como que eu tô? Eu fiz exatamente o que eu deveria fazer, eu me conectei com o cliente, fiz amizade com o cliente, usei o gatilho da simpatia, usei o gatilho da afinidade. Perguntei a respeito de coisas que fazem sentido para ele, de coisas que relacionam com a vida dele, não fiquei falando só de mim, só da minha empresa, só dos meus produtos. Quer dizer, tudo isso vai te dar base para você começar a refletir sobre o que você tem feito em cada venda. Porque veja, meninas, olha só isso que eu vou te falar agora. Toda venda que você faz, ok, você atingiu o objetivo que era vender. E aí normalmente passa batido. Tudo que você fez de bom. A gente não costuma olhar para as coisas boas porque, vendi e tal, arrasei, foi bom. Todas as não vendas que você fizer, você deve analisar onde você errou. Você deve, toda reunião, todo contato que
você tiver com o cliente, analisar. Vendi para essa cliente. Cara, vamos lá, deixa eu pensar. O que eu fiz de bom na sua visão? O que você fez de bom que você vendeu para ela? Ah, eu fiz isso, me conectei dessa forma, foi legal. Quando eu apresentei 2 opções de produto só, e aí ela escolheu entre uma e outra e deu tudo certo. Quer dizer, comece a analisar isso depois que você faz a venda. Isso vai começar a te dar corpo, isso vai começar a te dar coragem, isso vai começar a te dar mais vontade de melhorar. Se você faz um atendimento, se gera uma venda, você não pensa a respeito dele. Se não gera venda, você não pensa a respeito dele, você não vai ser capaz de melhorar algo que você não tem consciência. Algo que você não tem consciência. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá saindo som normal? Vocês estão me ouvindo? Voltou? Vai dando joinha aí pra mim. Estão me ouvindo? Sim, beleza. Show, obrigada, gente. Ou seja, você só vai conseguir melhorar alguma coisa quando você tem consciência do que você faz. Você não consegue melhorar algo que você nunca nem parou pra pensar a respeito daquilo. Imagina, eu vou começar a melhorar uma coisa que nunca nem parei pra pensar, nem parei pra analisar, isso não existe. Então, toda reunião que você fizer, todo contato que você tiver com o cliente, toda ligação que você fizer, você tem que parar depois disso e analisar o que foi feito. Nossa, eu falei que nem uma matraca, não parei de falar nessa ligação. E não virou nada. Nossa, eu preciso usar mais perguntas, eu preciso perguntar, deixar a pessoa falar, preciso ouvir mais, não falar. Entende, gente? Então tem todas essas análises. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu trouxe uma reflexão geral para vocês, mas eu não esqueci que a minha intenção é que vocês saiam daqui com um passo a passo simples para contornar a objeção que é: eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso falar com meu marido, com meu sócio, ou com quem quer que seja. Bora lá então, vamos lá. Primeiro passo, vocês estão com papel e caneta aí? Importante, muito importante ter isso, porque vocês vão conseguir testar amanhã e não esquecer. Primeiro passo, você tem que trazer o cliente para perto de você. Por quê, gente? Porque nesse momento, o cliente, ele já se armou, ele te deu uma negativa e ele já está esperando que você venha com 4 pedras na mão. Então, já afastou um pouco. Se vocês estavam conectados, naturalmente já afastou. Então, é importante que você mostre para ele e fale assim, fica tranquilo, tá tudo bem. Não tem problema para mim, eu vou saber lidar com isso da melhor forma. E para você acolher esse cliente, para você não deixar ele cada vez mais afastado, porque isso é natural num processo de objeção, quando ele te dá uma negativa, você tem que dizer a palavra compreendo. O compreendo, você diz para ele que você está se colocando no lugar dele e que você compreende o que ele está dizendo e respeita isso. Então, toda vez que uma pessoa, um cliente fala assim para mim, Bia, eu adorei, nossa, muito bom, mas eu preciso falar com o meu marido. A primeira coisa que eu faço é abrir um sorriso e dizer o seguinte: nossa, Marli, compreendo. E não é, gente, eu não quero que vocês entendam assim, nossa, Bia, larga a mão, você tá sendo falsa. Não. Você de fato tem que trazer essa pessoa para perto de você. E sempre de forma muito amigável, de forma muito simpática. Então, abre um sorrisinho e diz: Marli, eu compreendo. E aí vamos pro segundo passo. Então, o primeiro passo é compreendo. Você tem que compreender e não sair dando já na fuça do cliente por conta dessa opinião que ele tem. Ok? Segundo passo, você tem um trabalho agora de entender se isso que ele tá te falando é verdade ou se é uma desculpinha. Pega esse dado, gente. Mais de 90% das
objeções que você escuta do seu cliente, a primeira objeção principalmente, mais de 90% é uma desculpa que ele está te dando. Ele não teve coragem ainda de falar o que realmente está impedindo ele de comprar. Aí ele te dá uma desculpinha. Então, qual é o seu trabalho? Entender se essa objeção realmente é verdadeira. E como que a gente faz isso? Perguntando. Simplesmente perguntando para o cliente. Olha isso, uma ideia de pergunta. João, é somente isso que impede de fecharmos o negócio ou tem algo a mais? Pergunta para ele. Gente, sempre sorrindo, de forma amigável. Não vai fechar a cara. Ah, eu pensei que eu fosse vender de cara, ele me deu uma objeção, já fiquei brava. Não. É o seu papel tirar todas as dúvidas que ele possa ter. Isso é o seu papel também. Direcionar o cliente para fazer a melhor escolha para ele. E toda escolha, gente, envolve risco. É isso que nós temos que compreender. Toda escolha envolve riscos. Seja risco financeiro, risco de perder tempo, de perder amizade, sei lá, de perder investimentos, ok. Mas toda escolha tem riscos. E por isso as pessoas, para elas decidirem, não é tão simples assim. Então o nosso papel é direcionar. E aí, nesse segundo passo, que você tem que entender se é uma verdade ou não, como que você vai entender isso? Você vai perguntar. Maria, eu compreendo que você tenha que conversar com o teu marido, mas deixa eu te fazer uma pergunta. É somente isso que impede de você tomar decisão agora ou tem mais alguma coisa? Se ela falar não, é somente isso, realmente ela tá com esse problema para resolver, que é a opinião do marido. Se ela falar, também tem a questão do valor, que ficou um pouco acima do que eu tava imaginando. Ou seja, gente, o que ela tá querendo dizer para você? Que o falar com o marido não vai influenciar em absolutamente nada na decisão. Foi aquela primeira desculpinha que ela te deu. Foi aquela primeira desculpa que veio na cabeça dela, que ela não sabia como se expressar em relação a isso. Aí ela falou isso. Só que com uma pergunta, você foi capaz de entender se realmente aquilo era verdadeiro ou não. Isso daqui vai te direcionar daqui para frente para que não aconteça de você tratar e contornar uma objeção e aí depois falar, então agora tá tudo certo, vou dar prosseguimento aqui no processo de contratação. A pessoa vira e fala para você assim, ó, não, Bia, sabe o que é? Também tem a questão do valor. Eu achei que tá um pouco salgado. Aí você vai lá, você contorna a objeção do valor e tudo mais. Aí você volta e leva pro fechamento de novo. Aí a pessoa fala assim, então, Bia, só que tem mais uma coisa que eu não te falei. Tem a questão de que eu acho que agora não é o momento. Eu tô com medo por causa da pandemia. Aí o que acontece? Você entra num ciclo com o teu cliente de ele te dá uma desculpa, você vai lá e contorna. Ele te dá outra, você vai e contorna, ele te dá outra. E vocês ficam nisso e não tem fim. Até ele dizer pra você o seguinte, Bia, tranquilo, eu já entendi tudo, vou ter que pensar melhor. Não tem o que fazer, vou pensar melhor. Aí você... Entende isso? Então, o que eu quero que não aconteça com vocês é que vocês entendam se realmente é verdadeira essa dúvida que ele tem, ou esse problema em falar com outra pessoa. Para isso, tem que fazer essa pergunta. Primeiro passo, compreendo. Segundo passo, é só isso que te impede da gente fechar esse negócio ou tem algo a mais? E aí, gente, você vai utilizar o vocabulário que for melhor para você. Eu tô dizendo para você como que eu pergunto, mas não precisa ser idêntico, ok? E aí a gente entra no terceiro passo. Anota aí. Terceiro passo, você tem que fazer perguntas de investigação para que ele possa refletir sobre essa dúvida, sobre esse medo, sobre essa insegurança que ele tem. Então você tem que fazer perguntas para ele, para ir um pouco mais a fundo, para ajudar ele a decidir. E aqui, gente, nessas perguntas, pra gente ir direto, não preciso falar com a minha esposa, com o meu sócio, com o meu marido, eu trouxe duas opções pra vocês. Duas opções pra ensinar vocês. Então anota aí
Passo 3, opção 1, para facilitar. Aí você vai escolher o que é mais fácil para você. E também você vai testar. Porque não é o que é mais fácil para você, é o que dá mais resultado na ponta. Então é o que fez eu vender mais. Ah, se a opção 1 que a Bia me ensinou tá gerando mais venda, continua na opção 1, ok? Então vocês vão ter essas opções para que vocês testem. Anota aí, opção 1 então. Que aí nós estamos no passo 3, ok? Vou retomar com vocês. Passo 1. Traz o cliente para perto. Fala que compreende, ok? Não fala entendo, nada disso, compreendo. Passo 2, pergunte pro cliente se é só esse problema ou se tem mais algum. Sabe, isola essa objeção. É só isso que te impede de fechar comigo? Ou tem algo a mais? Fora de você ter que conversar com o teu marido. Se ele falar não, é só isso, você vai pro passo 3, que é tratar essa objeção. Se ele falar, tem a questão do valor e tal, qual é o seu trabalho? Perguntar mais uma vez. Além do valor, também tem algo a mais que te impede de tomar essa decisão? Você vai perguntar até ele falar, não, não tem. Não tem não, é só isso. E aí a última resposta dele é que você vai tratar, é que você vai perguntar. Porque de fato é o que está atrapalhando ele para tomar a decisão. Então, passo 3, você vai fazer perguntas de investigação para fazer ele repensar sobre aquela dúvida. E eu vou te dar 2 opções. Opção 1. Olha só a pergunta, gente. Opção 1. Me conta, João. Conhecendo a sua esposa, conhecendo o seu marido, conhecendo o seu sócio, você acredita que ela vai gostar assim como você gostou? Olha que simples, gente. Aí, gente, difícil ele falar, não, eu acho que não vai gostar. Muito difícil acontecer. Então, assim, mais de 90% dos casos, com certeza a pessoa vai falar assim, sim, acredito que vai gostar sim. Aí vem a tua pergunta de reflexão. E o que impede você de comprar algo que tanto você quanto a sua esposa gostaram? Escuta. Você só vai escutar. Vocês estão percebendo que a forma como eu tô falando, a forma como eu estou me posicionando para contornar essa objeção é uma forma muito tranquila, muito amorosa e também muito simpática. Não adianta você querer contornar uma objeção dando soco na cara do seu cliente, você só vai afastar ele. E aí a ferramenta que era para te ajudar vai te deixar cada vez mais longe. Então, de uma forma muito tranquila, sorrindo, sabe, de uma maneira completamente simpática, você vai perguntar, João, deixa eu só entender então, olha só, se você tá me dizendo que a sua esposa vai gostar, o que impede você de comprar algo que você gostou e a sua esposa também? E escuta. Ah, é isso, é aquilo outro, não. Pergunta de novo. Então veja, contornar objeções não é afirmar nada, é perguntar. Você precisa fazer com que o teu cliente repense a respeito da dúvida que ele tem. Ah, eu tô em dúvida se eu devo comprar isso ou não. Tô em dúvida se eu devo investir nisso ou não. Se vier alguém falar assim pra mim, você tem que investir tal. Cara, não vai me convencer. Agora, se essa pessoa perguntar assim pra mim, Bia, seria importante pra você investir daqui um ano, ter X reais a mais na tua conta, por conta desse investimento e dos ganhos que esse investimento vai te trazer. Seria importante pra você? Falar, opa, não, seria bastante importante. Então, o caminho mais seguro, mais rápido, mais fácil é você fazer esse tipo de investimento. E é por isso que eu tô te oferecendo, porque você disse que é importante. E me conta, se é importante pra você, se você gostou da proposta, se tudo fez sentido, o que te impede de fechar esse negócio? O que de fato tá te impedindo? Qual é teu medo? Vocês estão percebendo? Eu tô usando perguntas pra fazer com que essa pessoa repense. Porque se eu afirmar, ela não vai repensar. No fundo, lá no coração dela, ela tá pensando assim, ó,
Quem que é essa pessoa para falar alguma coisa para mim que eu devo fazer ou não? Vocês entendem? Então essa foi a opção 1. Vou falar de novo aqui para vocês. Me conta, João, conhecendo a tua esposa, do jeito que você conhece, você acredita que ela vai gostar tanto quanto você gostou? Se ele falar sim, acredito que sim, você vem. E o que impede você de comprar algo que você gostou e que a sua esposa também vai gostar? Conta pra mim. E escuta. Esse é o nosso trabalho. Contornar a objeção é gerar perguntas para que o teu cliente repense. Ok? Só que lembra, eu dei a opção 1 para você testar. E eu vou te dar a opção 2 também, que eu quero que você teste. E aí você vai saber o seguinte, a opção 1 tá me gerando mais venda. A opção 2 nem tanto, então eu vou ficar com a 1, ou vice-versa. Opção 2 do passo 3, de perguntas. Olha só, gente. João, se dependesse só de você, o negócio estaria fechado? Pergunta isso. Se ele falar sim, estaria, se ele te der esse sim, essa concordância, aí você vai pra segunda pergunta que eu vou te dar aqui. Se ele falar não, não estaria fechado. Você faz uma pergunta de novo. João, por qual motivo? Por favor, você pode me dizer? Por qual motivo? Deixa ele, porque aí ele vai ter que vender a ideia pra você do porquê ele não vai comprar. Mas, gente, se você fez um trabalho bacana, se você seguiu os passos da venda, se você respeitou o perfil do cliente, se você fez uma apresentação de valor em cima do que ele precisava, dificilmente nessa pergunta ele vai falar pra você, não compraria. Então, normalmente ele vai te responder, sim, estaria fechado, ok? Aí você vem com a segunda pergunta. Essa pergunta é muito importante, gente. Mudou tudo quando eu comecei a colocar ela dentro do meu processo de vendas, tá bom? É muito importante, anota aí. Só pra eu entender como é que nós estamos em relação a essa negociação, João. De 0 a 5, qual é a chance da gente fechar esse negócio? Olha que coisa simples. Uai, porque ele falou assim, olha só, o que ele te falou antes? Vou voltar. Se dependesse só de você, estaríamos com o negócio fechado? Ah, Bia, a gente estaria assim. Legal, João. Só pra eu entender que pé que a gente tá da situação, tá? Dessa negociação nossa. De 0 a 5, qual é a chance da gente fechar negócio então? Sendo que 0, nenhuma chance, e 5, negócio fechado. Escuta! Você tá pedindo para ele classificar, você vai começar a entender, será que essa venda vai acontecer mesmo? Será que ele tá me dando uma desculpa? Como é que tá? Aí, você tem que interpretar essa resposta. E essa resposta é a seguinte, se ele te der uma resposta de 0 a 3, é uma possibilidade quase nula de vocês fazerem negócio. Quase nula. E aí, você pode ainda tentar retomar isso. E me conta, João, o que falta para essa possibilidade virar uma nota 5? Porque, de novo, você está querendo investigar o que está travando ele. Ele te deu a negativa de que ele tem que falar com uma outra pessoa para decidir. Tem que falar com meu sócio, tem que falar com minha esposa, com meu marido. Mas veja, lá em cima, ele te deu uma nota praticamente nula, ou seja, nem ele está comprando a ideia. Se nem ele está comprando a ideia, talvez não seja só essa dúvida de ter que falar com alguém. Talvez ele tenha uma outra dúvida. Ah, tá muito caro. Ah, no concorrente dela tá mais barato e eu não vi diferença entre um e outro. Você precisa descobrir isso. E para tentar descobrir isso, olha só. João, de 0 a 5, qual é a chance, a possibilidade da gente fechar negócio? Sendo que 0 é nenhuma chance e 5, negócio fechado. E escuta. Então, veja, de 0 a 3, o que falta para essa possibilidade virar 5? E aí você vai depois entender com a resposta que ele te der. Se ele te der 4 e 5, existe uma grande possibilidade de fechar esse negócio. Então esse negócio tá
quente, quente, quente. E aí, gente, qual é o teu trabalho? Porque pra ele tá quente, pra ele tá provavelmente faltando só a aprovação dessa outra pessoa. Qual é o teu trabalho? Você tem que jogar a possibilidade pra ele de participar dessa decisão junto com eles. Por exemplo, João, que legal, fico feliz em relação a essa nota que você me deu. Você disse que você tem que conversar com a tua esposa e vocês tomam essa decisão juntos, né? Deixa eu te perguntar, eu posso participar desse bate-papo com ela? Eu posso ter esse contato direto com a tua esposa para que eu possa explicar exatamente quais são os benefícios do meu serviço, do meu produto, para que qualquer dúvida que ela tenha no momento desse bate-papo eu esteja lá para tirar. Porque veja, João, eu passei para você, você vai passar para ela em cima do que você lembrar, do que você entendeu. Eu tenho certeza que estando lá com ela, vai ser mais fácil de eu tirar todas as dúvidas caso ela tenha. Posso participar com você dessa conversa? Tá fazendo sentido pra vocês, meninas? Tá fazendo sentido todo esse caminho que eu tô construindo? São 3 passos simples, vocês perceberam? 3 passos simples que, na verdade, podem mudar o jogo pra você nas suas negociações. A grande questão é a seguinte: quando a gente escuta uma negativa, uma objeção do tipo essa, Bia, gostei, mas eu preciso ver com o meu marido, o que normalmente começa a acontecer? Começa a tremer na base, não sabe o que fala, não sabe o que fazer. Então tá, você vê lá com ele e depois você me liga. Aí sai a cliente, sai o marido, sai a venda, sai tudo pra fora e nunca mais aparece. Então, o que eu quero trazer pra vocês é um pouco mais de controle. Quem vende controla o processo de vendas. Quem vende direciona o cliente. Não é direcionado pelo cliente, não. Não é o cliente que dita as regras. Não é o cliente que diz pra você: então deixa que eu te ligo. Amanhã eu te ligo aí, eu vou pensar e te ligo. E você fala: então tá bom, vou te esperar. Não. É você que direciona. Então, João, o seguinte, eu vou te ligar amanhã às 2 horas pra gente finalizar isso, porque você disse que você não tem dúvida nenhuma e a sua única dúvida é pegar a aprovação com tua esposa. É você que direciona. Não posso, amanhã 2 horas, não posso. Ok, te ligo às 4h30. Não, amanhã eu não vou conseguir te atender. Te ligo depois de amanhã, então, 9h30 da manhã. É você que dá o caminho. Não é... Veja, gente, imagina o seguinte. Imagina que você tá direcionando um cachorrinho. Você tá andando com um cachorro na rua, com uma coleirinha. Você, vendedor, tá direcionando para onde o cachorro pode ir e onde ele não pode ir. Se você deixa o cliente controlar, é como se você invertesse. Agora você não é mais o comandante do cachorro, você é o cachorro. E o teu cliente está te comandando. Então, se o teu cliente começa a ditar as regras, vai ser assim, eu só compro se você fizer esse preço, eu vou pensar, te ligo amanhã, quando eu decidir eu volto, eu vou ver na concorrência se tá mais barato e se eu quiser eu volto aqui, e você aceitar isso, você vai virar o cachorrinho na coleira do teu cliente. E não é assim. Você que é o comandante. Então não é assim, se você fizer esse preço eu compro, senão eu não compro. Olha, eu vou pensar melhor e aí se eu achar legal eu te retorno. Gente, quando eu sou cliente, muitas das vezes, até para medir a febre, testar, eu faço muito isso. Então eu vou pensar um pouquinho e qualquer coisa eu volto a te procurar.
Gente, é dificílimo. A vendedora fala assim pra mim: olha, Bia, vamos lá. Seria muito injusto da minha parte deixar você fazer o meu trabalho. E te retornar faz parte da minha responsabilidade. Então, você me disse que vai pensar e precisa desse tempinho de pelo menos um dia pra pensar. Amanhã, nesse mesmo horário, eu te retorno. Pra gente finalizar, porque você me disse que você não tem mais dúvida. Tudo bem? Veja, inverte o jogo. Você comanda. O teu trabalho é você comandar. Só que muitas vezes a gente recebe essas objeções, a gente recebe essas negativas, fica um nervosismo, fica aquela coisa, não sei o que fazer, e aí a pessoa, o cliente, sai. Perde a venda, não sabe por que perdeu, não sabe se foi erro no começo da venda, não sabe se foi no meio, se foi no final, e é isso aí. Então, o que eu quero dizer pra vocês, gente, é: testem esse passo a passo. Leva isso pro dia a dia de vocês. Faz isso. Vocês pegaram todas as perguntas, vocês anotaram para que vocês possam testar? Vocês fizeram isso? Eu espero de coração que sim, porque isso vai ajudar não só vocês a fecharem mais venda, mas vocês começarem a perceber um pouco mais do que é ter controle do processo de vendas. Do que é, de fato, saber o que tem que ser feito em cada etapa. E se você já tem esse passo a passo de quando você ouve, preciso falar com o meu esposo, com a minha esposa, se você já sabe esse passo a passo e tem organizado, você vai começar a se sentir muito mais segura. Muito mais segura. Testa isso. Faz esse teste. Conta pra mim depois o que facilitou, o que ajudou, porque eu tô aqui torcendo para que os teus resultados mudem, para que você possa aplicar tudo que você tem aprendido em todos os meus canais, com todos os meus conteúdos, tá bom? Essa foi a nossa aula, meninas, e eu espero que você tenha aproveitado muito e possa levar pra prática. Agora é o seu momento. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais amigas. Vamos fazer essa corrente do bem para que mais mulheres sejam positivamente afetadas com o nosso conteúdo de vendas aqui na internet. Conto com você. Muito obrigada. Um beijo grande.